Olá, muito boa tarde, boa segunda-feira, são 15h30, hora de abrirmos as portas de mais um consultório. Hoje falamos sobre doenças autoimunes e falamos da importância do diagnóstico precoce deste tipo de doenças. Vamos também ter a oportunidade de, ao nível da nutrição, fazermos aqui o nosso lanchinho perfeito para levar para a escola. São sempre dicas importantes relacionadas com a nossa alimentação. Vai poder também tirar as suas dúvidas esta tarde no âmbito da especialidade de nutrição. 225-083-204 é o número para o qual pode e deve começar já a ligar para tirar as suas dúvidas, precisamente na área de nutrição. Pode também deixar as suas questões por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso primeiro convidado desta tarde, o Dr. António Marinho, internista e coordenador do Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Muito boa tarde, Dr. António Marinho. Antes de mais, esclarecermos aqui de que é que se trata quando falamos de doença autoimune. Muito bem. Realmente é um tema que não é, digamos, de título comum, de utilização comum, embora agora esteja na moda e muita gente procura médicos porque acham que têm doenças autoimunes. É muito mais comum falar em patologia cardiovascular, doença musculoesquelética. As patologias autoimunes são doenças sistémicas do organismo, com potencialidade de atingir múltiplos órgãos, em que a nossa própria inflamação fisiológica de alguma maneira nos ataca e promove inflamação indevida em órgãos ou sistemas. Há muitas doenças que são conhecidas, órgãos específicas, as tiroidites, as gastrites autoimunes, mas as sistémicas mais conhecidas, o lúpus eritematoso sistémico, o síndrome de Sjögren, as conectivites, as doenças do tecido conjuntivo. O lúpus é uma doença que muita gente conhece, pelo menos de nome, com alguma talvez das mais conhecidas, exatamente, não é? Potencial de gravidade. E é precisamente este tipo de doenças sistémicas que nós, sobretudo os internistas, se dedicam mais, porque são doenças com atingimento de múltiplos órgãos, com múltiplas comorbilidades e potencial de complicações. É a doença típica do internista. Agora, perguntava-lhe, há aqui um diagnóstico difícil de fazer neste tipo de patologias porque são mais raras? Diria que são mais raras, mas também que têm a sintomatologia inicial muito inespecífica e muito semelhante entre elas. Daí a dificuldade. E daí a dificuldade, precisamente. A maior parte das pessoas tem coisas muito inespecíficas. Um emagrecimento, uma febrícula, dores articulares, uma fadiga extrema, uma queda de cabelo anormal, alterações, edemas, alterações que são comuns a muitas doenças e que muitas vezes, antes de se juntarem as peças nos puzzles, as pessoas têm múltiplos diagnósticos diferentes até que as coisas... Exatamente. Ao verdadeiro diagnóstico. Exatamente. Portanto, há um processo diagnóstico já um bocadinho mais lento, vamos dizer assim. Sim. Ou às vezes por caminhos que não é bem aquilo, isto vai atrasando o processo. Claro. E que dificuldades é que isto traz depois, este diagnóstico mais tardio, que dificuldades é que pode trazer? Pronto. Aquilo que é a nossa maior dificuldade não é só tratar a atividade de uma doença, a inflamação de uma doença e os sintomas, mas é também controlar e evitar o dano que essas doenças provocam. O dano muitas vezes é provocado em órgãos, que não dão propriamente sintomas. Não é? E a gente vê umas análises e o doente já tem insuficiência renal, ou faz um exame cardíaco e já tem alterações do miocárdio, ou faz um exame pulmonar normalíssimo e já tem atingimento do pulmão, mesmo sem sintomas, e muitas vezes já com um dano irreversível. E, portanto, o atraso no diagnóstico acaba por traduzir-se em dano que já não temos capacidade de resolver. E muitas vezes esse dano é como a hipertensão, que não dá sintomas na maior parte das pessoas, ou não provoca grandes sintomas. Muitas vezes esse dano dá sintomas quando o órgão já está em falência. Quer dizer que já não tem reserva. Pronto, e nós, há uns anos, esta parte... evitar, não é? Exatamente, é apanhar as doenças numa fase muito inicial, tentar juntar as peças do puzzle de uma sintomatologia sistémica e conjugar com isso com exames complementares e fazer um diagnóstico precoce. É muito nesse sentido que nós estamos a trabalhar, porque precisamente conseguimos, até com medicamentos menos tóxicos, controlar doenças com grande potencial de destruição e de provocar dano precoce e com todas as consequências sociais e pessoais que isso tem.
Agora, é verdade ou não que a maior parte também das doenças autoimunes é diagnosticada relativamente cedo? Ou seja, o aparecimento dos primeiros sintomas até é relativamente cedo na vida de uma pessoa? Sim, é verdade. A grande maioria das doenças autoimunes atingem essencialmente pessoas do sexo feminino, embora haja algumas do sexo masculino, mas essencialmente, transversalmente mais do sexo feminino, da segunda a terceira década de vida. Quer dizer que muitas vezes sintomas iniciais são coisas que as pessoas esquecem, como uma queda de cabelo anormal, que é uma coisa que preocupa obviamente muito a mulher jovem, uma fadiga extrema, mas que pode levar um percurso inicial muito distante do diagnóstico destas doenças, não é? De qualquer das maneiras, pode ser por aí também uma forma das pessoas às vezes associarem, não é? Porque se estes sintomas que já são inespecíficos fossem mais tardiamente na vida, a pessoa podia mesmo achar que já era da idade, não é? Estive a pensar sobre isto e se calhar pode ser um alerta para as pessoas. É precisamente um alerta. Se forem mais jovens e tiverem algum sintoma que pode não lhes parecer muito grave, mas que esteja aqui neste conjunto, mais vale ir ver, não é? Mais vale pelo menos falar com o médico assistente e dizer, olha, isto realmente não é normal. E muitas das queixas que as pessoas nos procuram em pessoas em idades jovens, a fadiga, por exemplo, que muitas vezes é desvalorizado, trabalho muitas horas, por normal, ou tem filhos jovens, mas às vezes a fadiga é de tal forma extrema que as pessoas chegam mesmo a dizer, atenção, que isto não pode ser razoável, isto não é de certeza daquilo que é o habitual. Portanto, muitas vezes me dei algum tempo. Será que essas queixas, nomeadamente nos cuidados primários, são valorizadas? Eu acho que são mais. Eu acho que agora já são mais alerta. Sim, a formação é completamente diferente, mas mesmo assim o potencial de novos diagnósticos que nós vamos tendo, que ainda são razoavelmente tardios, ainda é grande. Ainda conseguimos ter pessoas que estão 2, 3 anos, até mesmo com algumas dúvidas da interpretação de exames complementares de diagnóstico. Eles também podem nos despistar. Portanto, a clínica é muito importante e depois a clínica tem que bater certo com o exame complementar de diagnóstico. Senão pode ser uma coisa que nada tem a ver uma com a outra. Porque depois deve haver imensos exames de diagnóstico, porque estamos a falar de cerca de 100 de patologias autoimunes. Sim, a grande maioria são exames complementares analíticos. O problema das análises é os falsos positivos e os falsos negativos, ou seja, nós temos doenças que são clinicamente muito ativas, mas são seronegativas. Por exemplo, a artrite reumatoide, 1/3 dos doentes não tem análises com o fator reumatoide ou os anticorpos mais típicos, e, portanto, a clínica é muito importante. Mas também, por exemplo, encontramos testes de triagem, como os anticorpos antinucleares, que são positivos numa percentagem da população, mas que são títulos muito baixos, ou falsos positivos, ou transitoriamente positivos, e que nada têm a ver com a clínica que o doente tem. Então isso ainda é mais complicado. E aí é um fator confundidor, onde eu penso que devem entrar as pessoas com mais experiência e que devem aí ajudar a interpretar melhor o quadro clínico e os exames complementares de diagnóstico. E para o paciente, quando o exame não corresponde a esses valores, é difícil para o paciente aceitar um diagnóstico baseado apenas na experiência do especialista? É difícil, é preciso ter algum tempo com as pessoas. Não são consultas seguramente 5, 10 minutos que vão resolver o problema, é preciso conversar, explicar muito bem o motivo pelo qual se coloca o diagnóstico, dar uma perspectiva do prognóstico, até propor uma terapêutica e dizer agora vamos ver se esta terapêutica corre como nós queremos, porque é exatamente isto que vai fazer a prova diagnóstica definitiva. E normalmente aceitam bem desde que haja tempo. E o tempo aqui é fundamental. Também querem ver o alívio dos sintomas, claro. Não é? São os primeiros. Precisa haver tempo e haver uma relação médico-doente em que a pessoa seja muito transparente naquilo que vai acontecer. Porque às vezes há alguma pressa, há menos tempo, os médicos não têm tempo precisamente para falar com os doentes. E muitas vezes isto corre mal, porque não saem convencidos, não vão fazer as terapêuticas, vão procurar outra opinião e, portanto, isto também causa algum impacto negativo numa fase inicial nos diagnósticos. Agora, também lhe perguntava, ao nível dos tratamentos, há avanços, mas não há ainda curas, não é? Quer dizer, estamos a falar, a doença autoimune há de ser sempre uma doença crónica, não é? Sim, neste momento é o estigma da doença crónica típica, não há nenhuma propriamente curável.
Nós sabemos que há doenças autoimunes órgãos específicas, as doenças da tiroide são as mais conhecidas, que nós tratamos suplementando com a hormona tiroideia, não fazemos mais nada. Portanto, não há uma terapêutica propriamente anti-inflamatória, deixamos que o órgão seja substituído por uma hormona. Nas doenças sistémicas, realmente há avanços terapêuticos bastante importantes, mas sobretudo também avanços nas estratégias terapêuticas. Por exemplo, as estratégias terapêuticas que fazíamos há 20 anos atrás nada têm a ver com o que fazemos agora. O exemplo acabado é a corticoterapia, que se usava em doses muito grandes durante longos períodos de tempo, há 20 e poucos anos atrás, também com poucas alternativas, mas que agora, com os mesmos esquemas, sabemos que não é necessário tanto. Podemos fazer menos tempo, criar menos dano também da própria medicação. Introduzir mais precocemente medicamentos que modificam o prognóstico de outra maneira. Há novos fármacos de engenharia biotecnológica e não só, que são anticorpos monoclonais muito específicos de áreas da inflamação que nós controlamos, que também dão um upgrade, digamos, para um controle mais precoce, mais efetivo da doença. Portanto, são duas áreas, novos fármacos sim, e estratégias terapêuticas menos agressivas para a iatrogenia, mais centradas no problema do doente. Que também é diferente, porque às vezes usamos os mesmos medicamentos que usávamos há 20 anos, mas de uma forma diferente, porque sabemos que não precisamos de usar tanto. Portanto, isso também traz melhorias, porque não estamos lá está, não convém morrer da cura, não é? Quer dizer, não convém que aquilo que ajuda a melhorar uns sintomas provoque outros, claro. Não é? Agora, o Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes está por isto mesmo que estivemos aqui a falar, a promover uma campanha. Quer falar um bocadinho sobre ela? Sim, é uma campanha que vem também das festas da saúde que temos vindo, que a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna tem organizado há 3 anos esta parte, do reconhecimento que numa brincadeira que são barraquinhas de reconhecimento, de despiste, de informação, que inclusive fizemos diagnósticos de doenças autoimunes, de pessoas que andavam perdidas, que vinham procurar informação, e percebemos que ainda valia a pena fazer uma campanha, chamar a atenção do que é que temos, o que é a importância do diagnóstico precoce, dos sintomas mais significativos, do impacto da doença, ou seja, voltar um bocadinho atrás. Quando reparamos nisto, naquela que é a relação entre o cuidador de saúde, o prestador de saúde e as pessoas num ambiente mais descontraído, percebemos que ainda falta bastante informação, muito mais do que imaginávamos. Portanto, é ensino. Nós ensinamos os outros, mas a sociedade também nos ensina a nós, que estamos convencidos que isto está melhor. Na prática, em que ponto real estamos, não é? Exatamente. E por isso é muito importante este tipo de eventos, porque nos faz um ponto de situação de que é que uma pessoa comum procura saber e até que ponto está informada. E vamos tendo surpresas, que até diagnósticos conseguimos fazer, às vezes em conversas informais, e portanto é interessante e vale a pena continuar a fazer campanhas. Muito bem, e então vamos ver o vídeo desta campanha de alerta. As doenças autoimunes são um grupo de mais de 100 doenças que envolvem qualquer órgão ou sistema do nosso organismo. Estas caracterizam-se pela sua origem no sistema imunológico, que começa a funcionar de forma inapropriada quando os anticorpos por si produzidos começam a atacar as células, tecidos e órgãos do nosso corpo. Atualmente atingem 3 vezes mais mulheres do que homens e podem ser classificadas como específicas de órgão e como não específicas de órgão. Nas doenças autoimunes específicas de órgão, o processo autoimune é dirigido contra um único órgão, como acontece com a tiroidite de Hashimoto, a anemia perniciosa ou a diabetes tipo 1. Já nas doenças autoimunes não específicas de órgão ou sistémicas, a autoimunidade provoca lesões em vários órgãos ou tecidos, tendo como exemplos mais conhecidos o lúpus eritematoso sistémico, a artrite reumatoide, a artrite psoriática, a espondilite anquilosante e o síndrome de Sjögren. Ainda não se sabe muito bem o que provoca as doenças autoimunes, mas sabe-se que algumas pessoas têm predisposição genética para as desenvolver. Perante este cenário, fatores como bactérias, vírus, toxinas, hormonas, stress e alguns fármacos podem desencadear uma resposta autoimune. Relativamente aos sintomas, existe uma grande variedade de manifestações, o que dificulta muitas vezes o diagnóstico. Uma doença autoimune pode apresentar-se através de uma febre prolongada,
dores nas articulações com inchaço associado, manchas vermelhas na face que aumentam com o sol, aftas que não passam, anemia, diminuição das plaquetas, olhos e boca seca, mãos que ficam brancas com o frio, diminuição da força ou sensibilidade nas extremidades, insuficiência renal e muito mais. Normalmente os sintomas apresentam-se de uma forma lenta, o que leva a que o doente procure ajuda médica tardiamente. Por isso, o diagnóstico precoce é essencial para que os doentes vivam mais e tenham mais qualidade de vida, usando diferentes terapêuticas, como é o caso da terapêutica biológica, entre outras. Os internistas são os especialistas com mais experiência no acompanhamento e tratamento destas doenças. A sua abordagem multissistémica torna-os especialmente vocacionados para um melhor tratamento do doente. Para mais informações, consulte www.nedai.spmi.pt. Muito bem, e para mais informações podem sempre aceder ao site e às redes sociais da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e também do NEDAI. Este núcleo de estudos, em particular, está hoje em dia muito preocupado, naturalmente, com estas campanhas e com a sensibilização, mas há aí algo de muito novo para ajudar os pacientes com doença autoimune. Eu acho é difícil falar muito sobre isso. Eu acho que o que há de novo é as pessoas lutarem um pouco para que os médicos tenham condições para ver os doentes de forma honesta e que eles tenham um diagnóstico precoce e bem feito. A medicina interna precisa desse tempo, não é? Claro que sim. Isso é um dos problemas. Pessoas dedicadas, pessoas com tempo para isso. De facto, a falta de tempo, e a falta de médicos também, mas essencialmente a falta de tempo, e ainda agora se falou nisso recentemente sobre os tempos de consulta, são manifestamente, têm impacto manifesto nisto. Isto não só na nossa especialidade, em todas as especialidades, porque as doenças autoimunes não são isoladamente doenças vistas só pela medicina interna. Há múltiplas doenças que são pontos de contacto entre várias especialidades e este problema é transversal a todas as especialidades médicas. É fundamental vermos isto com mais dignidade, dar tempo às pessoas que se dedicam a estas áreas. De facto, os doentes saem prejudicados quando não são vistos em condições. Até porque, se estivermos a pensar numa visão até macroeconómica, estamos a falar de pessoas com uma idade em que têm toda uma vida profissional pela frente e, portanto, convém que estejam aptas para trabalhar e produzir para o nosso país. Precisamente. E o facto de termos terapêuticas que são mais eficazes, com menos dano, também promovem que as pessoas rapidamente retomem as suas atividades. Quer dizer, a ideia de que um lúpus, uma artrite reumatoide, a condenação, a ausência de trabalho e uma falta de eficácia laboral está completamente ultrapassada. É possível ter as doenças em remissão. Não digo curadas, mas em remissão, sem que as pessoas tenham grandes sintomas ou tenham um mínimo de sintomas, permitem uma vida ativa crises, normal. Não é? Que é quando os sintomas estão mais exacerbados. Exatamente, sem crises, mas também sem doença, com pouca doença residual, ou seja, que permita uma vida ativa sem que estejam preocupados em horários, em ter que faltar, a ter consultas a mais, a ter que estar nas urgências, na prática a perder empregos. E tudo isto, do ponto de vista macroeconómico, tem muito impacto. É difícil quantificar isso no nosso país, dado que a análise do custo, eficácia dos fármacos versus a perda laboral não é uma coisa não se consegue muito bem fazer, mas é possível, de forma mais ou menos sensata e indireta, pela lógica, que isto tenha toda a racionalidade possível. Em relação aqui ao fator feminino nas doenças autoimunes, sabemos que sem dúvida os números não mentem e há cerca de 3 vezes mais mulheres a serem afetadas por este tipo de patologia. Deixar aqui uma mensagem, não é porque se tem uma doença autoimune que a maternidade fica fora de questão. Precisamente. Também já passamos essa fase, exatamente. Não é? O exemplo acabado é o lúpus. O lúpus, digamos que nos anos 80 era quase uma condenação a não gravidez. Não é? Era o conselho, não se pode engravidar. Depois, posteriormente, começou-se a perceber que, claramente, isso não era um problema assim tão grave, desde que se conhecesse bem a doença. E, atualmente, o único conselho que nós damos é que as pessoas tenham a doença controlada, estejam em baixa atividade e que tenham o seu médico informado
do momento Portanto, certo. que seja uma gravidez planeada e devidamente assistida, não é? Exatamente. E, portanto, nós temos já uma larga experiência em grávidas com estas doenças todas, que correm muitíssimo bem, desde que seja planeado em condições e as pessoas nos ouçam. Não é problemático neste momento. Há pequenas coisas mais difíceis, tecnicamente mais difíceis, é preciso mais cuidados, mas já não é uma condenação à maternidade, com certeza que não é. E também não é motivo de haver uma baixa na capacidade de fertilidade, não é? Algumas doenças podem, efetivamente, no seu processo inflamatório, reduzir a fertilidade, inclusive causar infertilidade de causa autoimune. Ou seja, falência ovárica autoimune. Cada vez vemos menos, porque, de facto, quando introduzimos medicamentos que alteram a história natural, praticamente deixamos de ver isso. Mas pode acontecer, efetivamente, alguma baixa fertilidade por esse motivo, não por mais nenhum motivo em particular. Mesmo por isso farmacológico. mesmo devem ser pacientes sempre muito bem observados. Bem não é? observados e, sobretudo, também terem a ideia de que o conceito que os medicamentos poderiam contraindicar gravidez ou que teriam que ser parados na gravidez, ao contrário do que pensavam, a maior parte deve manter grande parte da medicação na gravidez para que ela não se complique. E isso já temos dados de segurança bastante eficazes, bastante conhecidos, com quase todos os fármacos que usamos. A ideia de os parar acaba por ser uma asneira. A maioria deve manter os fármacos de forma controlada durante a gravidez, porque é uma forma de controlar a doença também. Agora, fazia-lhe uma pergunta ao nível da medicina interna. Se estiverem estudantes da medicina a ouvir-nos, porque é que a medicina interna é desafiante e deve ser uma aposta naqueles que ainda não decidiram, para aqueles que ainda não decidiram a especialidade? A medicina interna é desafiante porque lida com essencialmente com patologias que atingem múltiplos órgãos. Não é uma especialidade mais ou menos complexa. Aquilo que os internistas fazem é pensar na melhor altura o que é melhor para cada doente quando tem um atingimento multiorgânico. Ou seja, quando raciocinamos sobre um único sistema, temos um conhecimento profundo desse sistema, é espetacular a técnica que nós conseguimos atingir, mas teremos a dificuldade de conjugar os problemas que múltiplos sistemas em conjunto nos dão. E o internista pensa no doente, precisamente, no seu conjunto, nos múltiplos sistemas, a melhor escolha em cada momento das terapêuticas. Portanto, isso é um desafio, digamos, de raciocínio, é um desafio terapêutico, é um desafio também filosófico na relação médico-doente, porque é o médico que mais vezes tem contato com o doente. E claro que, obviamente, continuamos a acreditar que a especialidade, a nível hospitalar, melhor serve os doentes no seu todo. E estão a precisar de jovens? Claro, sempre. Sempre, Portanto, embora cada vez também... temos muitos, mas precisamos cada vez mais, com certeza. Muito bem, portanto fica aqui o alerta, agradecer a presença do Dr. António Marinho aqui no consultório. Nós seguimos para intervalo, a seguir vamos fazer a nossa lancheira para a escola e falar sobre nutrição. Até já.